Nos últimos 10 anos, o domínio do Campeonato Brasileiro da Stock Car ficou na mão de dois mestres do automobilismo brasileiro. Andrés Mateis e Rosinei Campos, o Meinha. Cada um desses veteranos faturou 5 campeonatos. Mas uma nova geração de chefes de equipe chega à principal categoria do automobilismo brasileiro para quebrar essa hegemonia. Comandando a Full Time, Maurício Ferreira comemora a boa fase da equipe, que lidera a temporada de 2014 com 178 pontos. Rubens Barrichello do capricho para vencer a primeira! Outro que tem se destacado é Rodolfo Mateis. O sobrenome não nega. Filho de Andréas, ele tenta levar Valdeno Brito e Popó Bueno ao primeiro título da A Mateis. Guilherme Ferro encara um dos maiores desafios da carreira. Em 2014, passou a comandar pela primeira vez uma equipe da Stock Car, a C2 Racing, que conta com 2 jovens pilotos, Diego Nunes e Gabriel Casagrande. Para falar sobre a caminhada rumo às vitórias e a glória da conquista de um título inédito na principal categoria do automobilismo brasileiro, Maurício Ferreira, Guilherme Ferro e Rodolfo Mateis são os convidados do Linha de Chegada Entrevista a partir de agora. Grande abraço para você, amigo ligado no canal Campeão. Começa mais um Linha de Chegada Entrevista e você viu aí com 3 jovens chefes de equipe da Stock Car, todos em busca de sucesso na principal categoria do automobilismo brasileiro. Estou aqui com o Guilherme, o Rodolfo e o Maurício. Já vou começar com o novato da turma aqui, que é o Guilherme. Assumiu, né, a chefia de equipe nessa temporada. Como é que tem sido essa experiência para você, Guilherme? É uma experiência um pouco diferente do que eu estava acostumado, né? Porque antes eu tinha que me preocupar apenas com o carro, a parte de acerto e tudo isso, conversa com o piloto, estratégia. E agora é uma função um pouco mais, bem mais complexa enfim, agora tem que cuidar do caminhão, saber se o mecânico tá bem ou não tá, se tá tudo pronto, se tudo foi comprado, se o hotel tá ok, enfim, é uma coisa que a gente tem que ficar mais antenado em tudo. Tem que reprogramar um pouco o chip, mas dá para se adaptar rápido. Muita gente imagina que é só aquele trabalho na oficina e tudo mais, mas é muito mais do que isso, né? Vai bem além. O trabalho é bem complexo, né? Todos os meus amigos ficam brincando comigo, falando: pô, Rodolfo, você trabalha com carro de corrida, que legal, né? Só trabalha fim de semana, só que tem muito trabalho por trás, né? A gente tem que controlar o serviço de muitas pessoas que estão envolvidas, que nem o Guilherme falou, a preocupação não é só com o carro, mas é com tudo ao redor, desde a logística, um pouco da parte administrativa do grupo, um pouco do lado psicológico, não só com os pilotos, mas com os mecânicos também, treinos de pit stop. Então é um trabalho que é bem complexo. Se eu começar a listar o que a gente faz, é bastante coisa. Ô Maurício, fala um pouquinho pra gente do que vocês fazem entre uma corrida e outra, né? Tem um intervalo bacana entre as corridas na Stock Car, principalmente. Vocês também trabalham em outras categorias, muitas vezes, né? Como é que é esse trabalho entre uma corrida e outra? Acho que assim, existem folgas diferenciadas dentro do calendário, né? Tem horas que nós temos uma semana de intervalo, tem horas com 2. Mas é óbvio que a maioria das vezes são 12 finais de semana da Stock Car, você consegue um trabalho de reconstrução entre as etapas. Mas isso depende muito daquilo que você colheu de resultado no final de semana anterior. Quando os carros terminam, a gente costuma dizer, com as 4 rodas inteiras, com pouco batida, com pouco conserto, um nível só de manutenção e de planejamento para a próxima, ela se facilita bastante. Mas quando já traz um pouco de funilaria, enfim, conserto, uma batida ou outra, o tempo fica curto. Na verdade, a gente tem um intervalo, quando você pega só de uma semana, ele se reduz bastante, porque existe o deslocamento da carreta, existe a antecedência de sair para a próxima prova. Sim. Então, eu acho que o principal que eles já falaram, assim, chefiar uma equipe é um todo.
E o principal hoje é administrarmos as pessoas, porque envolve muito o tempo da carga horária que é demasiada, em frações durante o ano. Então nós temos alternâncias muito grandes, tem horas que nós trabalhamos demais e tem horas que nós trabalhamos um pouco menos do que a maioria das pessoas. Mas é óbvio que na somatória, se não tiver a paixão, não fica, porque na média dão mais que 8 horas diárias, que seria um trabalho normal. Você, né, Rodolfo, tem uma paixão aí que passou de pai para filho, né? O Andreas Matheis, chefe de equipe da RBR Matheis, e você da A Matheis, são equipes irmãs ali, né? Como é que é isso para você? Tem muita comparação ou não tem nada disso, Rodolfo? É uma carga de responsabilidade grande, né? Porque meu pai, para mim, é uma referência, né? Acho que para muita gente do meio é referência. Então, o nível de competitividade, desde jogar ping-pong com ele, ou jogar, ou fazer uma caminhada, ou andar de bicicleta, ou andar de moto, a gente sempre tem esse nível de competição à flor da pele, né? Então, quando a gente vai para o lado profissional, aumenta mais ainda. Eu tive mais de 10 temporadas lado a lado com ele, trabalhando com ele e aprendendo. Para mim, ele foi que nem uma enciclopédia, para mim, foi a minha faculdade. E hoje em dia, ter que disputar contra ele é bem legal. É legal acordar e saber que você está tendo que não só competir com os outros, mas competir com o seu próprio pai, que é a minha referência, né? Então, é um nível de motivação muito grande, porque quando a gente consegue bater a equipe dele, a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho legal. É uma referência para todo mundo, né? Sem dúvida. Como é que é para vocês trabalhar com o Andreas, com o Meinha também? Acho que assim, o histórico, a estatística mostra, né? Nós estamos falando dos últimos 10 títulos de Stock Car, ficaram na mão desses dois. Então é óbvio que eles são uma referência e uma unanimidade dentro do grupo inteiro de chefes de equipe, né? Então acho que o Rodolfo tem os dois lados, né? Porque existe uma pressão maior para dar continuidade a todos esses títulos e, enfim, a competitividade em altíssimo nível, mas também tem um pouco já da estrutura criada, do aprendizado, como ele disse, da referência mais próxima, né? Nós temos a referência distante. O Guilherme, começando agora, sabe bem o que é isso, quer dizer, ele acabou de estar migrando de engenheiro de uma equipe para chefe de equipe, então ele vai entender que com o passar do ano algumas pessoas se tornam referência e algumas coisas que a gente faz acabam depois servindo muito como lição para o dia de amanhã. Você fica observando ali o trabalho dos outros chefes de equipe, Guilherme? O tempo todo. O que você observa? Como é que você consegue capturar algumas coisas ali? A forma como ele conduz o time dele durante uma classificação ou durante uma corrida, eu presto muita atenção no que eles falam no rádio, logicamente depois da corrida, né? Porque na hora a gente está focado 100% nos nossos carros e nas nossas questões ali, mas depois a gente tem que estudar o adversário, não? E eu faço isso o tempo todo, principalmente com o Andreas, o Meinha, o próprio Maurício também, porque são caras que sempre estiveram ali na ponta e observando esses caras que a gente consegue sempre evoluir alguma coisa, evidentemente colocando algumas coisas próprias, né? Sim, exato. Mas o tempo todo olhando o que eles estão fazendo, olhando o carro deles, o que está diferente da corrida anterior para essa, porque a competição é muito dura. Na Stock Car hoje, o nível de competitividade entre os pilotos e as equipes é uma coisa difícil de se encontrar em qualquer lugar do mundo. Então a gente não pode bobear em nenhum detalhe, porque 1/10 ou meio décimo que você deixar escapar por alguma já te coloca 5 posições para trás, e para recuperar na pista não é complicado, não é muito fácil não. Você, como novato na categoria, nessa função de chefe de equipe, como é que você avalia essa temporada que você tem feito? Olha, não apenas eu sou um novo chefe de equipe, mas a equipe também é completamente nova, ela não existia. As pessoas que estão... A C2 Racing. Exatamente, a C2 Team. Ela não existia, então as pessoas que estão lá também nunca haviam trabalhado juntas. Então é um desafio do tamanho do mundo, porque colocar todo mundo para trabalhar de forma eficiente, harmônica, e além de tudo, colocar os carros numa condição competitiva, que a gente tem feito isso,
é bem complicado, mas, como o Maurício falou, esse começo de ano foi uma carga de trabalho absurda. As famílias têm que sempre estar do nosso lado e ter um pouquinho de paciência, porque a gente acaba faltando muito. Não tem como. É um trabalho que demanda muita dedicação e não tem outra forma de se fazer bem feito e de forma competitiva. É importante para quem é chefe de equipe ter uma experiência anterior pilotando carros. No seu caso, né, Rodolfo, você foi piloto até em Rally Dakar, por exemplo. É importante ter esse outro lado também? Com certeza auxilia bastante, né? Foi piloto de moto, né, no Rally Dakar. Eu corri de moto. É verdade. Na verdade, minha carreira, quando eu era criança, sempre sonhava em correr de carro ou correr de moto, qualquer coisa que envolvesse rodas, né? Eu não tive a oportunidade de correr de carro, fiz algumas corridas de kart, mas por questões financeiras, automobilismo muito caro, eu não conseguia correr de carro. Na época, meu pai corria de carro e sempre dizia: Rodolfo, vamos procurar fazer outra coisa, porque carro de corrida no Brasil esquece. Não está dando. Então, eu sempre gostei de velocidade. Então, aonde tinha velocidade na bicicleta era o quê? Descer de montanha. Então, eu corria de downhill quando eu era criança, aí na minha adolescência também. Depois eu migrei para moto e sempre estando ainda envolvido com a equipe. Então, desde pequeno, desde limpar o chão da oficina, limpar o carro, controlar estoque de peças, fazer compras, eu fui começando devagarinho desde moleque. Então, a moto me ajudou muito a ter uma boa noção na parte mecânica. No Dakar, por exemplo, se você quebra um motor, você pode trocar o motor, mas você não pode ter auxílio externo. Então você tem que esperar o teu apoio chegar e você mesmo fazer a troca do motor. Então eu tive que passar por esse processo de aprender a parte mecânica e ser um MacGyver, levar todas as ferramentas no bolso para poder me salvar. E foi uma boa escola, tanto a nível psicológico, como trabalhar sob pressão, porque o nosso trabalho é pressão o tempo inteiro, pressão para você dar retorno para o patrocinador, ter um bom resultado. Ninguém aqui sem o resultado sobrevive. Então, ter que conviver, na época que eu consegui me profissionalizar na moto e correr o Dakar, corri 5 Rally dos Sertões, me deu uma boa base para poder... Foi uma boa escola para conseguir um dia chegar no cargo que eu estou hoje em dia. Então, foi uma escola bem diferente e também, ao mesmo tempo, o meu aprendizado foi sendo o meu pai sendo meu piloto. Entendi. Então, o meu pai, alemão, perfeccionista, gosta de tudo 100%, não é um 99,99. Tem que ser aquele jeito alemão, tudo correto. Então, a carga em cima de mim e a forma que eu aprendi foi uma forma bem legal e eficiente, mas houve sempre muita pressão. Então eu aprendi a lidar com a pressão desde pequeno. E na parte de aprendizado, acho que a melhor fase minha de aprendizado foi com meu pai, guiando junto com o Xande Negrão na época da GT3. Sim. Porque eu era o chefe de equipe, o engenheiro, e tinha que pegar o relato do meu pai sobre o que estava acontecendo com o carro para achar o antídoto. E ele vinha trocando figurinha comigo: Rodolfo, o que você faria? O carro está assim, assim, assado, está saindo de frente, o que você vai fazer? Aí eu: não, vou fazer isso. Ele: não, mas está faltando mais alguma coisa, eu acho que você pode fazer mais alguma coisa. Então ele fazia eu pensar como funcionava o carro. Para você mesmo arrumar soluções. Para eu mesmo arrumar a solução. E sendo filho do Andréas, a cobrança era muito maior, e ainda é grande. Então, trabalhar sob pressão assim, desde pequeno eu aprendi a trabalhar com pressão. Ô Maurício, você também tentou ser piloto antes, né?
Como eu nasci dentro de uma oficina, né, praticamente, assim, em função do meu pai, enfim, trabalhar com corrida desde os anos 60, meu tio ter sido piloto na década de 70, enfim, eu comecei eu cheguei para Mil Milhas com 4 anos de idade, entrando no porta-malas escondido dentro dos boxes. Então, assim, óbvio que nasci dentro disso, assim como o Rodolfo. A paixão pela velocidade vem pela convivência e porque é uma coisa fascinante, uma coisa totalmente diferente, só quem tem a oportunidade de passar por isso faz ideia do que é. Tentei também ali com 10, 12 anos começar a correr de kart, mas como o Rodolfo disse, a questão financeira era um mundo muito distante, né? Para você também foi um problema muito distante, até porque nessa década de final dos anos 80, começo dos anos 90, os chefes de equipe no Brasil eram mais ou menos como os pilotos. Nós tínhamos um emprego muito até domingo, praticamente. Era difícil já quem tinha um contrato de patrocínio fechado para o ano inteiro. Era muito raro isso naquela oportunidade. Fazer a próxima corrida. E hoje, assim, mudou bastante. Nós temos contratos já de uma outra forma. As empresas todas hoje, equipes são empresas que não eram naquela oportunidade ainda. Quer dizer, nós somos hoje 100% formais, empregamos gente toda dentro de CLT. Quer dizer, a coisa mudou. Então, chefiar uma equipe hoje é muito diferente daquilo que era lá atrás. Então, as pressões, elas são de todas as formas, né? Tem dentro da competição, porque nós queremos ganhar, porque a competitividade é o que move a gente, o resultado é o que nos garante dentro do jogo. A gente falou aqui um pouquinho a carga horária, quer dizer, o deslocamento, o afastamento da família. Existe uma série de fatores hoje que a paixão tem que mover as pessoas, mas nós temos que, como chefes de equipe, movermos isso tudo para que vire uma engrenagem que deslize automaticamente. Ô Guilherme, você vê, os dois têm um histórico, né? Com você foi diferente, né? Diferente. Foi a sua paixão mesmo que te trouxe aqui, né? Sim, na verdade, a pessoa que me serviu de norte foi meu professor na faculdade, que ele era, não apenas construía, mas ele também pilotava. Eu enchi o cara de perguntas, porque a gente viu muito Fórmula 1 do Senna, né? Então era aquela coisa de moleque, de gostar e tal. E quando eu fui fazer engenharia, achei esse professor que era um construtor de carro e também guiava, que é o Ricardo Bock. Se eu estou aqui hoje é culpa dele. E aí, quando me formei, todo mundo estava pensando em trabalhar na Volks ou na Ford, enfim, na GM que tinha lá em São Bernardo na época e tal. Você queria corrida? Não, estava até tentando ali, não sabia exatamente o que fazer, recém-formado, ninguém sabe nada, né? Aí ele me chamou para ver uma 1000 milhas, que era em janeiro, né? Sempre em janeiro. E aí ele falou, vem cá que eu vou te apresentar um cara. Aí você vai brincar um pouco de carro de corrida, depois você para e vai fazer alguma coisa séria. Ele me apresentou para o Darcy dos Santos, que é o tio do Rubinho Barrichello. E eu estou brincando até hoje e pretendo continuar. Não parar tão cedo, porque sem ter paixão, como eles já citaram, você não dura, você não permanece. Então é isso que faz a gente virar à noite quando precisa e fazer tudo que tiver ao nosso alcance para botar o carro na pista, para os mecânicos estar lá, enfim, competir. E tudo dá certo. Exato, isso é uma coisa... Legal. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, linha de chegada entrevista, volta já, não sai daí. Tem de tudo, tem de tudo. Tem os caras que foram criados no kart, chegaram no monoposto, chegaram na Fórmula 1, tem aqueles que já migraram para o turismo logo na saída do kart, alguns com passagem rápida no monoposto.